A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui que você fala teu coração, teu irmão em Cristo, evangelista Valdecir. Amém, meus irmãos? Gostaria de deixar uma pequena e humilde palavra ao teu coração, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 2 em diante, que diz assim: Luiz, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Judá, campo de Durá, na província da Babilônia. Aleluia, glórias a Deus. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores e os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitões e todos os oficiais das províncias para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitões, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Eu, e o araudo pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as espécies de música, prostrai-vos eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar será lançado será, aleluia, será lançado dentro da fornalha de fogo. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da trombeta, da gaita, da harpa, da sabuca, do saltério e de todas as espécies das músicas, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aleluia. Glórias a Deus. E por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvistes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda gaita de foles e de toda a espécie de música, se prostrares a adorar a esta tua a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse a adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais consiste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti? A teus deuses não servirão, nem adorarão a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, falou Nabucodonosor, e eles disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorarás a estátua de ouro que levantei? Aleluia.
Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostardes, adorardes a estátua que fiz bom, mas se não adorareis, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder só sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais que, do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram lançados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, né, que o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua, né, na província, né? Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, na província, né, da Babilônia, na província da Babilônia. Aleluia, glórias a Deus. E ele fez um decreto, né, que que todos adorassem essa imagem a qual ele fez, né? E quem não prostrasse adorar a imagem que ele fez, né, de ouro, seria lançado na fornalha de fogo, né? E a palavra vai dizer também de 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E quando tocou, né, os instrumentos, né? Todos adoraram a estátua de ouro, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E o rei Nabucodonosor, ele ficou furioso, ficou irado, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a imagem que ele fez, né? Mas foi fiel ao Deus de Israel, fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o rei Nabucodonosor, furioso, irado, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou a estátua de ouro, mandou, né, os conselheiros jogar Sadraque, Mesaque na fornalha de fogo, atados, né? Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer, meu irmão, que
eles foram lançados atados, né, na fornalha de fogo. Aleluia, glórias a Deus. E o rei Nabucodonosor, aleluia, glórias a Deus, ele se espantou, né, e disse para os conselheiros, né, eu, porém, não lancei 3 jovens atados na fornalha. Aleluia, glórias a Deus. E os conselheiros disse: sim, ó rei, foram 3, né? E o rei respondendo disse: aleluia, glórias a Deus, eu vejo 4 jovens passeando dentro da fornalha. Aleluia, glórias a Deus. E o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Né? E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Aleluia, glórias a Deus. Pode te jogar na fornalha, pode te perseguirem, pode te caluniar, aleluia, glórias a Deus, mas aquele que peleja por mim e por você, ele não dorme, aleluia, glórias a Deus. Pode te humilhar, aleluia, glórias a Deus, podem, aleluia, glórias a Deus, até frustrar os seus sonhos, aleluia, glórias a Deus, mas quem peleja por você é fiel, aleluia, glórias a Deus. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes a prova, as lutas está grande sobre a sua vida, mas não desista. Quem segura na palma das suas mãos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, aquele que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glórias a Deus, o mesmo Jesus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. É ele que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, e hoje também ele se faz presente na minha e na tua vida. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Entenda uma coisa, meu irmão, quando Jesus está no negócio, nada pode abalar a tua fé. Aleluia, glórias a Deus. Quando Jesus está no negócio, aleluia, glórias a Deus, o inimigo pode até tentar se levantar contra a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Mas o inimigo, ele vai se levantar para cair. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor de Jesus Cristo vai dizer, aleluia, glórias a Deus, operando Deus, quem impedirá na tua vida? Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor também vai dizer, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, assim diz o Senhor, Deus de poder, Deus de glória. Santo, santo, santo és o teu nome. Ei, querido, levante essa cabeça. Ei, querida, levante essa cabeça. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo és o teu nome. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor Jesus vai dizer, aleluia, glórias a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Deus de poder, Deus de glória. Ei, varão, você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor Jesus, volta enquanto é tempo. Ei, varoa, você que louvava no círculo de oração e hoje se encontra parada nos caminhos do Senhor Jesus, volta enquanto é tempo. O Pai sente saudade de quando você louvava. O Pai sente saudade, aleluia, glórias a Deus, de quando você pregava com autoridade, em espírito, em verdade. Aleluia, glórias a Deus. E hoje você se encontra parada, prostrada no meio do caminho. Volte enquanto é tempo. O Pai te espera, meu irmão. O Pai te espera, minha irmã. Aleluia, glórias a Deus. O Pai te espera de braços abertos. Muitas das vezes você pode pensar que para você não tem mais jeito. Aleluia, glórias a Deus. Você muitas das vezes pode pensar que para você não tem saída. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Deus te renova nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Deus diz para você nesta noite, não tema, não se desespere, porque eu sou teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer que só existe 2 caminhos, meu irmão, minha irmã. O caminho estreito e o caminho largo. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. E são muitos que estão trilhando pelo caminho largo, perdendo a sua salvação, fazendo a vontade de Satanás, e muitos estão, aleluia, glória a Deus,
perdendo a tua salvação, não querendo nada com as coisas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E são poucos, aleluia, glórias a Deus, que estão acertando pelo caminho estreito. São poucos que realmente quer compromisso com a obra. São poucos que realmente querem ouvir a mensagem que cura, que liberta, que resgata e leva para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. É como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, aleluia, glórias a Deus. A palavra está sendo pregada nas igrejas, nas ruas, mas muitos não querem dar ouvido à mensagem do Senhor Jesus. Muitos menosprezam a mensagem de salvação. Muitos menosprezam a palavra de Jesus. Muitas das vezes você vai falar de Jesus. Muitos desmerecem a palavra do Senhor. Muitos viram as costas. Aleluia, glórias a Deus. Ei, querido, ei, querida, mas vai chegar um tempo que essa palavra ela não vai existir mais. Vai chegar um tempo que você vai sentir sede de ouvir essa palavra e será muito tarde. Aleluia, glórias a Deus. Se arrependa enquanto ainda há tempo. Aleluia, glórias a Deus. Busque o Senhor enquanto ainda dá tempo. Aleluia, glórias a Deus. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, minha irmã. Aleluia, glórias a Deus. Santas o teu nome. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor Jesus vai dizer, meu irmão, minha irmã, aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto ainda está perto. Aleluia, glórias a Deus. Lá em Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firme que não sabe. Aleluia, glórias a Deus. Busca o Senhor enquanto ainda há tempo. Busca o Senhor ainda quando ele está perto. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Deus de poder, Deus de glória. Então, meus irmãos, não fugindo da palavra, esses 3 jovens, eles não se prostraram diante dessa estátua, a qual o rei Nabucodonosor fez. Aleluia, glórias a Deus. Mas eles sim se prostraram diante do Deus de Israel, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, aleluia, glórias a Deus, os livrou da fornalha de fogo. Aleluia, glórias a Deus. Não se proste, muitas das vezes, diante do homem. Não se proste, muitas das vezes, diante de imagens que não faz nada para o homem. Aleluia, glórias a Deus. Não se proste para as coisas do mundo aí fora, mas se proste somente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se proste somente para o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder e Deus de glória, toda honra e toda glória dada a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus vai dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Ei, querido, o mundo aí fora não tem nada para te oferecer. Somente ilusão, coisas passageiras. Muitas das vezes você acha, aleluia, glórias a Deus, que você vai encontrar a felicidade em coisas aí fora, como o copo de cerveja, como um cigarro de maconha, como uma carreira de cocaína. Aleluia, glórias a Deus. Como muitas das vezes se prostituir. Aleluia, glórias a Deus. Deus de poder, Deus de glória. A verdadeira felicidade, meu irmão, minha irmã, está em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Sem Jesus não somos nada, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus sem a gente, ele continua sendo Deus. A palavra do Senhor vai dizer também, meu irmão, minha irmã, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para o nosso Deus. Aleluias. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, meu irmão. Se prepare para se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está voltando e veio buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que a minha e as suas vestes venham estar limpa diante da presença do Senhor Jesus.
Aleluia, glórias a Deus. Cada um será julgado conforme as tuas obras, diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O dia do acerto de conta, meu irmão, minha irmã, está mais perto do que você pensa, do que você imagina. Chegará um momento que teremos que prestar contas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas obras, sobre o que fizemos aqui nesta terra. Aleluia, glórias a Deus. Que você venha estar preparado para esse grande dia. E que você venha estar preparado, meu irmão, minha irmã, quando a última trombeta tocar. Aleluia, glórias a Deus. Que você fique com essa humilde palavra no teu coração, meu irmão. Daniel, capítulo 3, versículo 2 em diante, a qual fala, né, da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou na província da Babilônia, né? E qual a Deus deu o livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém, meus irmãos? Que nós vemos ser fiel como Sadraque, Mesaque e Abednego. E não viemos se prostrar diante, né, de coisas que não que não nos santifique, né? Aleluia, glórias a Deus, que nós viemos se prostrar somente diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa humilde palavra no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa falar melhor ao teu coração. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não esquecendo, meus irmãos, aqui no vídeo, você que ainda não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreve lá, meus irmãos. Dá uma força para mim aqui no canal, amém? O canal ele está crescendo agora, né? Aleluia, graças a Deus. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, né? Para esse vídeo chegar a mais pessoas, alcançar mais vidas, né? Aleluia, graças a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Santo é o teu nome. Amém, meus irmãos? Vai lá. O nome do canal é Evangelista Valdecir Ferreira Alves. Amém, meus irmãos? Vai lá, dá uma força para mim no canal. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Teu lar, teu trabalho, tua esposa, teu esposo, seus filhos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.